Vocês se lembram, em 20, que eu quase perdi este canal, entre outros, quando comecei a falar da pandemia? Vocês se lembram que esse pastor que vos fala quase perdeu todos os canais, porque fechava um, eu ia para outro. Até o CAT, tadinho, até o CAT foi. Até o nosso de teologia, o curso de teologia, ele também sofreu. Eu fiquei, né? Fiquei aí no. E até hoje, a TV Palavra Viva está no shadow ban, ou seja, está numa sombra, não cresce, não adianta que eles não. Só que eu dou glórias a Deus, porque tudo que nós falamos pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, vai se cumprir para a honra e glória de Jesus. Eu quero que vocês vejam, acima de tudo, entendam isso aqui. Nós não passamos por uma pandemia. Hoje, nos Estados Unidos, nós estamos vendo que foi uma fraude. Uma fraude que contou num dado momento. Deixa eu explicar para vocês. Vocês se lembram de um vídeo meu? Eu falo isso toda hora, que viralizou no Instagram, 1,5 milhão, 1,6 milhão, falando que 1/3 do Brasil está vendido à China. E eu recebi muita pancada. Como tem gente estúpida na internet, né? As pessoas não param. Eu quando quero criticar alguém, eu paro para pensar, penso no que a pessoa está falando. Vamos ver, tem nexo? Não tem? Tem nexo causal? Tem? Não, não tem. Então eu vou lá e vejo se tem condições de falar ou responder. As pessoas, quando elas têm lado, quando elas têm torcida, quando elas não raciocinam, quando elas são movidas pelo ventre, quando elas são movidas pela emoção, elas costumam xingar os outros, elas costumam discordar das pessoas de graça. Elas discordam porque estão discordando. Mas eu discordo. Não aceito, discordo, acabou. Mas nem sabe por que está discordando. Né? E foi o que aconteceu nesse caso também. Mas hoje o que está havendo, o próprio Estados Unidos está trazendo à tona que a China está fazendo de tudo para a esquerda se manter no governo brasileiro. Por quê? Porque, conforme este que vos fala, há quase 2 anos atrás, falou o quê? A China investiu mais de 1 trilhão no Brasil. A China está investindo no Brasil desde o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, não chegou o 2, o Lula 3. A China está investindo no Brasil, tem mais de 1 trilhão investido. E muita gente falou que era vozes da minha cabeça, fontes do além, e hoje está vindo tudo à tona. Está vindo tudo à tona. A China possivelmente está envolvida com fraudes eleitorais. A China, repito, está envolvida com fraudes eleitorais no Brasil, na Venezuela, na Bolívia, na Argentina, nos Estados Unidos e em vários outros lugares. Crê nisso? A China trabalhou muito. O Barroso, que saiu do STF, segundo não da minha cabeça, né, mandou destruir não sei quantas urnas. Por que mandou destruir, se eu não me engano, milhares de urnas? Por que o Barroso, logo após, 1 ano e meio, 2 depois, já do Lula como presidente Lula, a gente não sabe quem é, né? O cara que está aí, depois de 2 anos que o cara que está aí, mandou destruir milhares de urnas. Vocês se lembram da curva às 19h17, às 19h15? Eu falei sobre isso já. Bolsonaro lá em cima, o Lula aqui embaixo, inverteu? Vocês se lembram disso? Mas vamos ficar aqui na fraudemia. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje, querido, é que o diário de Anthony Fauci expõe como a pandemia foi usada para calar conservadores, relação tensa com Trump e obsessão com a imprensa. Anthony Fauci foi o principal articulador da Covid no mundo, tido como cientista, sanitarista e barará, junto, inclusive, ao laboratório de Wuhan, na China. E agora, com a direita de volta, com Trump de volta, com o progressismo em baixa,
o que acontece? Ele está sendo colocado na berlinda. E o diário dele foi liberado. O diário dele foi liberado para ser lido. E está expondo tudo. E aí o que acontece? No diário do Anthony Fauci, ele se mostra bastante vaidoso, arrogante e muito amante de si próprio. Tem pessoas que gostam de se elogiar, tem pessoas que gostam de dizer que elas são boas, que elas fazem, que elas acontecem e que barará. E ele entrou nessa, de se achar a pessoa mais importante do mundo naquele momento. E ele coloca no diário dele, são centenas ou milhares de páginas, se eu não me engano. E a Gazeta do Povo traz a seguinte situação: entre os trechos do diário extraídos estão críticas ao presidente Donald Trump. A pandemia teve início ainda durante seu primeiro mandato, o que permitiu a Fauci trabalhar ao lado de Trump durante o primeiro ano do surto. O cientista do Instituto Nacional de Saúde reclamou, em particular, que conversas desconexas que teve com o líder republicano, além de ter ficado com uma certa obsessão pela cobertura midiática sobre o seu papel nesse período. Ou seja, Anthony Fauci confessou que ele gostava de ficar na mídia, dando informações e de protocolos saídos da cabeça dele. Quando Deus falou conosco lá na igreja, em final de 19 para 20, que ninguém ia morrer, e ninguém morreu na nossa igreja de Covid, morreram pessoas de outro tipo de morte, mas não morreram de Covid. Nós falávamos sobre isso. Pagamos um preço depois, 2 anos depois, né, em 24 para 25, nós fechamos a igreja por conta dessa situação da Covid, né? O Ministério Público foi lá e... Então vamos entender, o que ocorre literalmente, naturalmente, é que hoje estamos descobrindo o quê? Os diários de Fauci são divulgados e podem mudar a forma como a história julgará a pandemia. É isso aí. O senador republicano Rand Paul divulgou milhares de páginas do diário pessoal do médico Anthony Fauci, que atuou como principais conselheiros do presidente Donald Trump e do ex-presidente Joe Biden na resposta à Covid-19. As revelações detalham a disputa política no período da pandemia entre 19 e 22 e as possíveis origens da doença. Quais são as origens da doença? Laboratório. Como sempre falei. Não foi morcego, não foi porque comeu morcego, não foi porque foi o porco, não foi porque foi a girafa, não foi o elefante. E a girafa, e o elefante, você e eu, e muito mais. Não foi por causa disso. Foi feito em laboratório. E a coisa é muito mais profunda e escusa, e envolve pessoas que a gente acha que não estão envolvidas, mas envolve. E no Brasil? O Brasil foi uma vergonha. Por que foi uma vergonha? Porque bateram, machucaram, rebentaram, vilipendiaram o Bolsonaro. E nós éramos negacionistas, e nós tínhamos que ser presos. Pastor irresponsável, você abriu sua igreja, pastor. Pastores falando, covardes, pastores frouxos, pastores de calça, calça cheia, fralda cheia, pastor fralda cheia, com medinho de polícia, medinho de bombeiro, eu não tenho medo deles, não, eu tenho medo de Deus eu tenho que ter medo. Pastores frouxos que foram fazer culto na rede, lá no sítio, tocando violãozinho, irmão, Pai do Senhor, querido, estamos aqui, é época da pandemia, mas Jesus está no controle, quando é frouxo, muita igreja não abriu por causa de vocês, muita igreja não reabriu por causa de vocês, seus frouxos, fralda cheia. O sistema só testou vocês. O sistema testou vocês e vocês foram reprovados. Os fraldas cheias ficaram não, temos que ter responsabilidade. Papo é esse furado, cagão, mentiroso, medroso. A verdade é essa. Aplaudo os irmãos que abriram, peitou polícia, peitou tudo. Por quê? Irmãos, uma coisa é a situação ser honesta, sincera. Essa enfermidade veio mesmo, pronto. Agora,
Deus avisa você, ó, isso não convém, não provém de mim, isso não é natural, isso é um trabalho para arrebentar com a igreja, arrebentar com a sociedade, isso é um trabalho deles, isso é um trabalho deles, é um trabalho dessa turma aqui. E aí muita gente, eu digo, olha só, irmão, desculpa, olha só, eu como pastor, eu não sou bom, eu vou ser sincero para vocês, eu faço meia culpa, eu não sou pastorzão, não sou aquele pastorzão que adora visitar, comer bolo, tomar café na sua casa. Esquece, não sou eu. Esse cara não sou eu. Eu não sou pastorzão de ficar alisando ovelha. Não fico todo dia gabinete, de segunda a segunda dando gabinete. Não, não sou eu, não sou eu. Eu acho lindo o cara, o pastor, a pastora, que tem essa coisa de ficar na casa, que vai lá e visita todo mundo, e abraça, e carrega no colo, e vai para lá e vem para cá. Eu digo, esses são verdadeiramente excelentes pastores. Eu não tenho problema em falar isso, confessar isso. Mas, apesar de não ser esse pastorzão que tem por aí, são maravilhosos, eu não estou falando mal não, tá? Eu não estou falando mal, não. Pelo contrário, eu estou dizendo que eu tenho uma... Até fico, poxa, assim, eu gostaria de, às vezes, ser assim. Eu não sou. Porque eu sou mais líder do que pastor. Mas o problema é que a maioria da galera que é pastorzão, quando chega nessa hora de peitar o sistema, de botar o peito na frente das ovelhas, não consegue. Por quê? A pessoa fala assim, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Não, pastor tem que ter cheiro de ser humano, de líder, primeiro. Sabe por quê? Se ele tiver cheiro de ovelha, o lobo vai confundir ele com ovelha e vai engolir ele. Então ele tem que ter o suor, ele tem que ter a testosterona, ele tem que ter o cheiro de líder. Eles têm que ter cheiro de pastor, cheiro de liderança, não cheiro de ovelha. Quem tem que ter cheiro de ovelha é a ovelha. O pastor tem que ter cheiro de pastor. Ele tem que ter o feromônio de pastor. Ele tem que ter o cheiro de líder, sabe? E aí o que aconteceu? Quando chegou nessa época, a turma apertou e todo mundo, 90 e burdoada por cento, caiu. E aí as lideranças com medinho, com medo, não, porque nós temos que... Irmãos, olha só, isso é uma arma química biológica. Isso é uma arma de guerra, isso não foi uma pandemia, isso não foi uma doença, isso não foi um sarampo, isso não foi uma rubéola. Isso aí, o SARS-CoV, como o ebola e como os outros que a gente conhece aí, não é uma enfermidade vinda da natureza. Desculpe, não é. Presta atenção, isso é uma enfermidade fabricada em laboratório, como ebola, como SARS-CoV-19, como a gripe suína, como a gripe aviária. Vocês acham que o frango está na terra desde que Deus fez Adão? O frango, o porco e a girafa e o elefante fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Au, au. Gente, tem que cantar assim para ver se a gente é lúdico. O frango está na terra há zilhões de anos. O rato, a barata, está tudo aí. Aí agora, na modernidade, agora causa doença, tem a gripe aviária. Eu imagino a minha mente lúdica de terceira série, não é de quinta série. A minha mente de terceira série. Como é que deve ser um frango resfriado? A gripe aviária. A gripe suína, um porco gripado. Um porco engripado. Você imagina, porco gripado. Não, gente, desculpe, deixa eu ter a mente de terceira série, nem de quinta. Deixa eu ficar com a minha mente de terceira série. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Desde a Segunda Guerra Mundial, os caras vêm trabalhando com arma química biológica. Não vamos ver o franguinho espirrando. A família do frango toda gripada. O galo for cantar na madrugada, o galo for acordar a fazenda. Imagine o galo todo estourado, que os homens não aguentam ficar gripados, né? As mulheres ficam, mas os homens não têm constituição, não têm capacidade de... Mas imagine, a gente fala sério. Aí tem a gripe suína, a gripe aviária. Não satisfeitos, aí nós temos agora o morcego. Aí chega o morcego, agora vamos escolher outro animal, mais feroz,
Que aí a gente vai ter medo, o povo vai ter medo que vai falar de vampiro, de Drácula e de não sei o quê, né? A gente vai falar que isso aqui é fraude. E olha aqui, vamos botar um videozinho para corroborar, para não dizer que é só o pastor que está falando? Vamos entender uma coisa? Eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui rapidamente. De 2020, quase Isso, 5 mil americanos já tinham morrido. O homem que fechou os Estados Unidos e que influenciou de forma determinante o fechamento do planeta inteiro, senta e escreve no seu diário. Ele não escreve sobre os mortos, não está preocupado sobre todo o sofrimento que está acontecendo. Ele escreve que ganhou a capa do Washington Post. Escreve que a fama nacional e internacional é explosiva e inimaginável. E escreve palavras dele. Não é exagero dizer que hoje eu sou a pessoa mais famosa e mais comentada do país. Semanas depois, com os casos passando de 30 mil, ele coloca no diário: a imprensa está enlouquecida comigo. Enlouquecida no bom sentido, né? Esse homem é Anthony Fauci. E 1.141 páginas do diário dele acabaram de vir a público, demonstrando a verdadeira personalidade de quem esteve por trás da maior onda totalitária que varreu o mundo nas últimas décadas, produzindo danos difíceis de serem calculados e que são sentidos até hoje. Preste atenção, porque não é sobre pandemia. Existe um método aí. Acha-se uma emergência. Pode ser sanitária, pode ser climática, econômica, política, tanto faz. Declara-se que a emergência é grave demais para o debate normal. Concentra-se poder e cobre-se tudo com o manto da ciência. Veja que estamos falando aqui de politicagem. Os caras, para nos arrebentar, para nos dominar, para nos domar, eles fazem de tudo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Só aproveitar e pedir o café para a produção. Que contra a ciência ninguém discute. Quem pergunta não é o adversário político, é um negacionista que precisa ser censurado e até mesmo preso para benefício do país, da sociedade. Não foi assim que se colocou de pé toda a censura e perseguição no Brasil em nome da defesa da democracia? Agora, Fauci é o caso de estudo perfeito. E antes que alguém tente a defesa fácil, guarde esse detalhe. Os diários parecem ter sido escritos como anotações para uma autobiografia futura. Ou seja, não é um desabafo ali para ele mesmo, pego fora de contexto. É a versão que ele pretendia contar de si mesmo para o mundo, para a história. Ele se incrimina no rascunho da própria lenda que ele queria construir. O senador Rand Paul, que preside a Comissão de Segurança Interna do Senado, liberou os documentos no final de semana. No novo depoimento que Fauci fez ao Congresso, ele resolveu invocar o seu direito ao silêncio. Ele sabe que não tem como responder às perguntas e o perdão de Biden supostamente o protege por atos praticados até o 20 de janeiro de 2025. Se ele mentir agora sobre o juramento, não tem mais proteção alguma. O narcisista totalitário sabe que não tem como apagar o que está escrito no diário. E tem 5 pontos aí que a gente pode abordar nesse diário. Número 1. Em 26 de janeiro de 2020, ele coloca o seguinte, abre aspas, agora sabemos que o mercado não era a fonte, era o amplificador, fecha aspas. De janeiro para fevereiro, numa reunião com uma dúzia de virologistas de primeira linha, só uma minoria sustentava a origem natural, ele colocou isso no diário. Os demais suspeitavam de manipulação, por causa do sítio de clivagem, né? Aquela característica que eles chamam de clivagem de Furin, e porque Xi Zhengli fazia pesquisa de ganho de função em Wuhan havia anos. Em abril, na Fox News, Fauci afirma que a pandemia foi resultado direto dos mercados de animais vivos. Repete no Congresso, repete num livro que ele escreveu mais adiante. E o laboratório de Wuhan recebia dinheiro americano por subcontrato da EcoHealth Alliance, financiado pelo Instituto de Saúde que Fauci presidia. Ou seja, lá no diário, ele deixa claro que existia uma dúvida clara e até uma certa maioria de expectativa, de percepção de que o vírus teria sim saído de laboratório e diante do Congresso, diante da imprensa, diante da sociedade americana, ele insistia que a origem do vírus era animal e que a tese, né, de vírus do laboratório era teoria da conspiração. Pessoas foram censuradas e perseguidas por isso que ele falou e ele claramente estava mentindo, tentando se proteger. Ele mentiu também sobre a letalidade. No diário, ele coloca que essa letalidade era por volta de 0,1 a 0,3%, parecida com uma gripe sazonal mais forte. Ele escreveu uma tese num jornal de medicina colocando que possivelmente a mortalidade ficava bem abaixo de 1%. Só que depois de escrever no diário e escrever essa tese num jornal de medicina, ele foi até o Congresso para dizer que era
por volta de 1%, com o objetivo, claro, de forçar medidas como lockdowns e outras, né, como a vacinação obrigatória. Ele também mentiu sobre o lockdown. Ele disse no diário, escreveu no diário, que convenceu o Gavin Newsom e o Bill de Blasio a fechar escolas e paralisar a economia. Depois, né, anos depois, ele disse numa entrevista, e falou isso novamente no Congresso, que jamais tinha defendido o lockdown de coisa nenhuma, né? Ou seja, ele falou uma coisa com autoridades, como esses governadores, colocou no próprio diário, que convenceu, e depois disse que nunca defendeu esse tipo de medida, né? Teve essa cara de pau. No diário também ficou claro que ele perseguia quem discordava dele. Em 14 de julho de 2020, Fauci registra que pediu à Casa Branca que calasse o economista Stephen Moore e impedisse a publicação de um artigo crítico. A ameaça nas anotações dele: se não fizerem isso, a comunidade acadêmica inteira vai atacar o presidente. Aos autores da declaração de Great Barrington, o Jay Bhattacharya, o Sunetra Gupta, o Martin Kulldorff, cientistas de Stanford, Oxford e Harvard, ele chamava de três patetas. Ou seja, não era um cientista ali preocupado com o debate em torno de teses. Era um burocrata autoritário utilizando o seu poder para mandar os outros calarem a boca, impedir o debate científico. E essa vaidade tinha preço. O diário, né, não é só um inventário de elogios. Ele traz também documentos que mostram ele instruindo um servidor, instruindo um assessor dele a como coletar, né, e direcionar os recursos de prêmios que ele ganhou durante a pandemia. Não é... Gente, preste atenção, vocês estão ouvindo. Foi tudo arquitetado. E quando eu falava, muitos familiares de vocês disseram, esse cara é médico? O que ele é? Eu apanhei muito. Gente da saúde. Eu sou da saúde. Eu sou da saúde. Ou você é tonto, ou você é ignorante, ou você é mau caráter. Mas não matou? Matou, claro que matou. Nós não estamos falando da letalidade, nós não estamos falando de que mata. Estamos falando de que ela tem um caminho diferente para cada pessoa. Nós acabamos descobrindo que a Covid era personal. Teve pessoa que teve Covid e ninguém soube, ninguém viu, nem passou, e outras morreram. Outras ficaram de cama. Outras, até hoje, perderam o cheiro, não sente mais cheiro de nada. Tem o que chama, o pessoal chama de memória cinzenta, não lembra das coisas. E, gente, o que é pior, não é a questão só da Covid, é o tome uma, tome duas, tome três. E se você não ficar curado, tome 4, tome 5. O importante é você ser inoculado com alguma desgraça, com alguma coisa que foi feita numa cozinha dessa. Já viu essa coisa da gororoba indiana? Então, tome uma, tome duas, tome 3. Se não ficar bem, tome 5 doses. E depois, querido, morra de qualquer coisa. É isso que me deixa indignado. Eu fico indignado ver pessoas por causa do trabalho. Eu não estou culpando ninguém não, tá, gente? Eu não estou aqui de forma nenhuma nem tripudiando com as pessoas. Eu estou com raiva, me desculpe, é minha indignação com governos. Flávio Dino, esse que vos fala aí, o Gordola do STF, não é gordofobia não, tá? O Gordola do STF era governador do Maranhão e era o cara que encabeçava lá o consórcio. Se lembra do consórcio? Políticos encheram as burras de dinheiro com a Covid. Cadê os hospitais de campanha? Cadê os respiradores do Norte e Nordeste? Ninguém fala mais disso. Pelo amor de Deus, não sou eu que estou falando, não. Fontes o cara está no Congresso americano. O Anthony Fauci está sendo convocado, está sendo exposto mundialmente no Senado americano, no Congresso norte-americano. Ele está sendo exposto, estão tirando as fraldas dele. Mesmo assim, tem gente que é tão estúpida, tem gente que é tão obtusa, que ela não crê. Não acredito, eu não acredito. Não, Deus não falou comigo. Deus não fala com gente surda. Ele tem que curar, ele tem que, sabe, efatar. Ele tem que tirar a mudez e a surdez da pessoa para ela voltar a ouvir a voz de Deus. Pelo amor de Deus.
Eu conheci 6 pessoas que, ao tomarem a vacina, morrerão. Uma senhorinha, vizinha nossa, evangélica, Assembleia de Deus de Cordovil. As filhas, uma enfermeira, ela tem que tomar, ela tem que tomar, ela tem que tomar. A irmãzinha tomou. Com 3 dias, ela falou assim, vocês me mataram. E morreu. Ela virou para a filha e falou assim, vocês me mataram. E morreu. Um rapaz de 40 anos, eu sou mais velho que ele, 16, 15 anos. Ah, porque ele era gordo. Porque... O cara tinha saúde, gordo ou não, ele tinha saúde. O que aconteceu? Aí dizem que morreu da Covid. Gente, foi um período de trevas. A Covid trouxe trevas para o mundo. A Covid trouxe trevas para o mundo. Por quê? A medicina mostrou-se vendida. E eu não estou generalizando. Há muitos médicos, enfermeiros, cirurgiões, psiquiatras, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, administradores de hospitais. Há um grupo de pessoas que são profissionais, são dedicados, são honestos, são probos, e estão ali tentando cumprir o seu juramento, ok? Mas já há uma parcela enorme de gente que está ficando rica com a sua e a minha doença, com a sua e a minha morte. Todo mundo que morria atropelado, Covid. Caiu da escada, Covid. Conclusão, Covid. Baleado, Covid. Assassinato seguido de morte, Covid. Roubo seguido de morte, Covid. Infartou, Covid. AVC, Covid. Trombose, Covid. O Brasil morreu 750 mil pessoas. O genocida do Bolsonaro. E tem gente que compra essa narrativa na igreja. E tem gente que compra essa narrativa na igreja, o que é pior. Se fizer na minha igreja, eu estou convidando você a ir embora. Não deixe eu ouvir você narrar isso na igreja onde eu sou pastor. Minha igreja não é a igreja de Cristo. Mas se na igreja onde eu sou pastor, eu souber que alguém lá que é membro, líder, seja lá o que for, vier com essa narrativa, pode ir embora. Eu estou te convidando carinhosamente, porque não conduna com o meu pensamento, nem com a minha visão, nem com aquilo que Deus nos deu. Pelo amor do céu, gente. Pelo amor do céu. Não é defesa de político, não. Eu não estou, até porque o Bolsonaro não é candidato. Eu estou defendendo o certo. O cara deu dinheiro para o Brasil. O governo que entrou com 58 bilhões sobrando de superávit. Pagou-se tudo. O cara fez o beabá da economia, botou o Paulo Guedes lá e fizeram o beabá da economia. O Brasil não faliu. E agora, com 4 anos desse larápio, o Brasil está no estado, nunca se pediu tanto imposto, nunca se cobrou tanto imposto, nunca se acharcou tanto a população brasileira, nunca tantas empresas foram para o Paraguai. Marília Pinelli, verdade. Sabe, nós estamos vivendo e isso tem que ser revisto. Nós não podemos deixar isso, sabe, nós não deixar isso passar, não, irmão. Nós temos que bater na igreja, temos que bater nos políticos, temos que bater nisso tudo. O Dino quer investigar isso, quer investigar ele. Por que ele não se investiga? Por que não investiga as fraudes, os desvios de verba para a Covid? Eu não tomei, na minha família, ninguém, minha família, que eu falo família nuclear, eu, minha esposa, meus filhos, meus netos, ninguém tomou, na igreja não podia obrigar, cada um faz o que a sua consciência mandar, orientei a não tomar, vamos nos tratar, tem a terapia de gado, vamos lá, vamos tentar, aí as comorbidades, aí gente, quem fez o negócio, fez para matar quem tinha comorbidade, ou foi para testar, ou foi para diminuir a população, e para eles foi pouco. Então, Marília, é isso que a gente está falando, minha querida. Está errado. E aí você vê Dr. Zeballos, aquela Nise Yamaguchi e outros médicos falando, não, viu o que ele faz? O covarde, aos algozes, ele tripudia, ele zombou e colocou toda a imprensa, a gente tem uma imprensa vendida, que começou a bater nos negacionistas. Fomos acusados de ser negacionistas, de assaz e também de
nos processar e nos prender. Olha só que coisa linda. Quem tinha comorbidade não podia... Gente, quem tinha comorbidade, quem tinha doença pré-existente, autoimune, quem tinha processos de enfermidades genéticas, não podia tomar vacina, não podia tomar azitromicina, anita, o que vocês queiram, qualquer coisa, tomasse qualquer coisa, mas não podia tomar nenhuma dessas vacinas feitas na cozinha, lá na Índia, aquelas gororoba da Índia, foi assim que fizeram as cozinhas. Gente, você sabe quantos trilhões eles lucraram com a vacina no mundo? Você sabe quantos trilhões as empresas no Brasil? Você sabia que o ex-prefeito de São Paulo ficou mais rico? Cadê ele? Cadê o calcinha apertada? Cadê o embalado a vácuo de São Paulo? Cadê? Cadê o Drauzio Varela para falar alguma coisa agora? Cadê o Dória? O Dória ficou multimilionário com a Covid, não só o Dória, todos os prefeitos. O STF é um caldeirão do inferno. O STF tem que pagar, com exceção de 3 ou 4, o STF tem que pagar no colo de Satanás, Alexandre de Moraes, Fachin, Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli. Essa turma tem que pagar caro. Tem que pagar caro. Eles não deixaram o governo federal orientar, mandou o prefeito fazer o que quisesse, pegaram o dinheiro do governo federal e encheram as burras de dinheiro, não tratou de ninguém, abriu o cemitério e botou todo mundo em cova rasa e depois disseram a culpa é do Bolsonaro, 750 mil óbitos no Brasil. Esse negacionista foi um dos primeiros governos a começar a fazer um trabalho de vacinação, mesmo ele dizendo que não era favorável. Barroso. Essa turma tem que pagar um dia, uma hora tem que pagar. E agora estão querendo se meter em tudo de novo. Vamos terminar aqui, para a gente poder... Três patetas. Ou seja, não era um cientista ali preocupado com o debate em torno de teses. Era um burocrata autoritário utilizando o seu poder para mandar os outros calarem a boca, impedir o debate científico. E essa vaidade tinha preço. O diário, né, não é só um inventário de elogios. Ele traz também documentos que mostram ele instruindo um servidor, instruindo um assessor dele a como coletar, né, e direcionar os recursos de prêmios que ele ganhou durante a pandemia. Não é simplesmente um defeito de caráter. É o uso da máquina pública para buscar troféu enquanto o país estava fechado. E a imprensa era sócia. O diário mostra Fauci alimentando o âncora Jack Taper, da CNN, com perguntas sobre política da pandemia. Mostra jantares com Taper e a sua esposa. E mostra Fauci anotando sobre a enxurrada de perfis elogiosos. O país precisa de alguém em que ele pode se inspirar diante da presidência de Trump. Ele sabia exatamente qual papel estava desempenhando. E a redação também. E agora, preste atenção como essa mesma imprensa está cobrindo o próprio flagrante. Ninguém escondeu, aqui nos Estados Unidos pelo menos, o diário. Fizeram melhor, né? Eles simplesmente apresentaram isso com uma outra visão. O Washington Post abriu pelo lado pitoresco. O cientista que achava Trump um amigo. A CNN escreveu que Paul alegava sem evidências o vínculo com o ganho de função, numa outra passagem do diário. As contradições documentadas viraram divergência entre dois senhores que não se gostam, né, entre o Rand Paul e o próprio Fauci. Nenhuma palavra sobre as claras contradições do Fauci com ele mesmo, né, do Fauci público com o que ele colocava no diário. E a imprensa brasileira fez pior ainda, nem fala disso. Simplesmente silêncio no radar, silêncio absoluto. Essa mesma imprensa que acusou quem falava sobre a origem laboratorial do vírus como teórico da conspiração, como promotor de fake news ou até mesmo criminoso, né? Quem questionava qualquer coisa em relação a qualquer tratamento ou qualquer medida também era tratado dessa forma. E agora, essa mesma imprensa, que foi o veículo principal para implementar esse regime autoritário durante a pandemia, simplesmente cala. Porque eles não querem, né, que a história mostre que eles operaram basicamente como
o braço de propaganda de um regime de exceção, um regime autoritário que foi estabelecido. O Rand Paul aponta 2 casos claros: mentir ao Congresso, que é crime, e destruir registros públicos. E aí você entende por que o Joe Biden, nos minutos finais do seu mandato, assinou um perdão preventivo obrigando qualquer crime federal cometido por Fauci desde 2014. E por que 2014 é importante nesse caso? Porque foi exatamente quando iniciaram os repasses para os estudos de ganho de função. Ninguém perdoa preventivamente quem não tem o que esconder. Agora olha para o Brasil e me diz se você não reconhece o método. A emergência que suspende a normalidade. A ciência como carimbo de autoridade. A imprensa que não fiscaliza, que não questiona nada, apenas colabora. O cidadão que pergunta, tratado como criminoso. O Wall Street Journal fechou o editorial sobre essa questão dos diários com a pergunta certa. Depois de ler esses diários, o que resta perguntar é por que permitimos que uma pessoa assim nos governasse daquela forma. Eu respondo, porque convenceram o povo de que questionar era crime. Não confie em ninguém que precise de uma emergência para governar você. Outras emergências surgirão e eles tentarão novamente passar por cima dos mais fundamentais dos direitos. E não existe direito mais fundamental que o direito de perguntar. Presta atenção, gente. Isso aqui eu baixei lá um cortezinho do TikTok. O Brasil, olha a nossa imprensa, um lixo. Pegaram a Jovem Pan e apertaram tanto que a Jovem Pan teve que virar canhota. Não preciso falar de Globo. O Globo é um nojo, é um lixo. Mas sabe, o que é pior é crente dando vazão e dizendo, nós temos que confiar em Deus, mas temos que ter bom senso. Eu acho legal, o crente inteligentinho. O crente inteligentinho, você conhece o crente inteligentinho? Ele acha que conhece tudo. Ele conhece Bíblia, ele conhece o Espírito Santo, ele conhece Deus, ele conhece política, ele conhece economia, ciência, astronomia, física quântica. O crente inteligentinho, ele é super espiritual, quer dizer, ele espiritualiza o que é seletivo, mas alguns pecados de estimação ele não espiritualiza porque ele gosta de ter o seu charutinho cubano, um whiskyzinho, um blend, então isso aí ele diz, não, mas lá na Alemanha, na Inglaterra, as pessoas bebem, então Deus vai mandá-los para o inferno. Você é alemão? Você é inglês? Você é brasileiro, então fica na cultura daqui. Então, o inteligentinho, não, mas se a pessoa caiu, né? Até Davi caiu, mas Davi se levantou. Então, o crente inteligentinho, ele é malandro. Malandramente, olha aí esse crente, não dá mole minha gente, ele vai te enganar, malandramente. O Satanás usa ele. Então cria uma narrativa, não, mas porque Deus, se Deus quisesse, Deus é soberano, ele impediria. Cara, isso foi algo macumunado. Até quando vamos ter que explicar para essas criaturas de mente torpe? Até a mula de Balaão compreenderia isso de forma mais tranquila. Até a mula do Balaão iria compreender isso. Ela ia entender que tudo isso foi macumunado. Mas o crente não. O crente petista, o crente esquerdista, o crente que está doido para ir para o inferno porque apoiar essa galera, me perdoe. Não é sobre política. Não é sobre direita, esquerda, centro-direita. Não é sobre isso. É sobre você ser coerente com aquilo que você vive, a fé que você prega, a fé que você diz que crê, a Bíblia que você usa para pautar sua vida. Como pode? Como pode? A pessoa, sabe, fica do lado de alguém que é a favor do aborto, que é alguém da homossexualidade, que é alguém que é a favor da destruição da família, que é alguém que é a favor da maconha, que é alguém que é a favor de bandido. Não pode, desculpa. Não, até a mula de Balão ia entender se a gente conversasse com ela assim, mula, deixa eu falar para você, olha, você não pode confiar nesse pessoal. A mula é parar, ela pegar o casco dela e encostar assim, fala mais, profeta, eu quero te ouvir. A mula ia ouvir, mas tu vai falar com os crentes obtusos? Eu acho que vocês não estão entendendo a soberania de Deus. Vocês têm que entender que se aconteceu, é porque Deus soberanamente quis. Deus não quis matar ninguém, não põe Deus nesse rolo não, maluco. Não põe Deus nesse rolo, maluca. Não vem com essa teologia barata desse freio maluco. Não vem com essa teologia da libertação para cima de mim, não. Vem com esse papo furado, enrolado, não. Para de show. A Bíblia é a palavra de Deus e acabou. Sim, não. Que passa disso é procedência maligna. Por favor, gente. Não é se eu estou certo, não é sobre eu estar certo, você está certo, eu errado, você não é sobre isso. É sobre a gente ser coerente com a nossa mensagem, ser coerente com o que pregamos, ser coerente com aquilo que cremos, ser coerente com aquilo que a gente, sabe, tenta viver.
E não dá para andar com o irmão. Poderão andar dois juntos e não concordar? Não, não poderão. E eu não quero andar com gente assim. Meu irmão, eu estou no nível de, não de impaciência, graças a Deus, mas estou no nível de decisão. Eu decido não andar com você. Eu decido não discutir com você. Eu decido não ter debates com você. Eu decido não brigar com você. Eu decido ter paz com você. Eu decido deixar você se arrebentar sozinho e pagar pelos seus, como eu pagarei pelos meus. Mas eu decido não perder sono por tua causa. Eu decido não me aborrecer com você. Eu decido não tentar te explicar, nem tentar te convencer. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não vou te convencer de nada. Eu não vou te ajudar em nada. Então eu decido não andar mais com você. Você para lá, Ló, e eu para cá. Eu ando com Manri, Aner e Skol, que não são meus parentes, mas pensam como eu penso, do que andar com você, que é meu sobrinho, Ló. Tchau, Ló. Você entende isso? É uma decisão que você vai ter que tomar. Ai, mas a minha tia, ai, mas a minha mãe, ai, mas o meu tio, ai, mas o meu irmão. Oh, para de sofrer. Para de sofrer. Respeite, ame, apoie pessoalmente, ajude pessoalmente, mas não entra nessa não. A gente está mostrando tudo isso aqui, a pessoa é capaz de dizer assim, teoria da conspiração, quem é esse cara aí? O cara não está vendo que é USAID, não está vendo que o Instituto George Soros, não está vendo que a China, eu falei, o Brasil tem 30% de vendas do seu território, da sua soberania, da sua água, da sua estrada, do seu metal, da sua floresta, entregue à China. Aí bate, o cara é maluco. Aí, Zé, toma cuidado, Zé. Aí meus amigos falam assim, pô, tu é muito polêmico. Eu não sou polêmico, não. Tu é igual maluco. Eu não sou maluco, não. Eu não sou polêmico, não, irmão. Só falo o que eu penso. E no Brasil, e na igreja, muitas vezes, você falar verdades incomodam as pessoas. Se você fala pro irmão, irmãozinho, eu não tô falando como pastor, não. Esquece a questão do pastor. Irmãozinho, não, tá errado. Por que tá errado? Por que tá errado? Porque a Bíblia diz que tá errado. Não, não, irmão, não pode, querido. Não, minha querida, não vai ser assim. Não, meu irmão. Não, meu irmão, como assim? O cara lê Bíblia, anda com Bíblia, quer a Bíblia, tem Bíblia em tudo quanto é lugar, mas na hora de viver a Bíblia ele não quer. Meu irmão, não é fácil andar com Jesus, não, querido. Não é fácil andar com Jesus. Quem te disse que é mole andar com Jesus? Meu irmão, é muito difícil andar com Jesus. Meu irmão, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que tem posto... Não, então, meu irmão, não é fácil andar com Jesus. Por minha causa sereis odiados, serão perseguidos. Os nossos maiores inimigos estarão em casa. Vocês não serão honrados, porque profeta não tem honra a não ser na sua própria terra. Então, irmão, o que você está esperando, meu irmão, minha irmã? Pelo amor do céu. É sobre isso. Nós não podemos deixar morrer, porque eles estão planejando a próxima. Ó, a reunião já está montada para a próxima, tá? Por favor, vai ter mais, aguarda. Está lá no calendáriozinho deles, lá a vacinazinha pingando para cima. Tem mais. E aí vamos culpar quem? Tá vendo? Foi só o fulano sair, chegar o Bolsonaro, e agora, ai, porque os crentes, os negacionistas, porque... Meu irmão, a igreja está ficando Nutella. Deixa eu fechar essa resenha aqui batendo na igreja. Não na noiva de Cristo, na igreja. A noiva de Cristo é uma coisa. Meu irmão, quando a igreja começa a botar cavalo para subir o púlpito, se na minha igreja um dia subir cavalo no púlpito, eu nunca mais subo nesse púlpito. No dia que o cara dá um golpe no púlpito do pai, quebra tudo, pinta tudo e diz que é bonito porque tem que chamar a atenção quem está lá na frente, olha só. Quem tem que chamar a atenção é Jesus. A luz que brilha é Cristo. A mensagem é Cristo, o louvor é Cristo, a palavra é Cristo, a salvação é Cristo, a redenção é Cristo, o céu é Cristo. Se não tem Cristo, não tem igreja. Se você não tem Cristo, atenção, André Valadão, se você não tem Cristo, não tem igreja. Então, a sua igreja, se você que tem que chamar a atenção, aqui é um programa, então eu chamo a atenção, falo em nome de Cristo. Mas entenda que não é uma igreja. Agora, como igreja, não, eu não tenho que chamar a atenção. O foco é Cristo. Acabou. Mas, infelizmente, essas igrejas são as primeiras que vão aplaudir o anticristo. Deixa eu explicar para vocês. Atenção, atenção, atenção. Essas igrejas, desses líderes, é que serão os primeiros ou as primeiras. Ó, deixa eu ver.
Tá todo mundo, ó. Ah, não é essa não. Ah, eu queria. Sabe, é essa turma que quando o anticristo aparecer, viva! O Messias chegou! Viva! O Messias! Não creiais quando disserem, eis o Cristo aqui, eis o Cristo acolá, porque muitos virão em meu nome e farão sinais, e muitos vão crer. Vocês estão entendendo isso, gente? Olha, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, vocês precisam entender isso.